Rapaziada, várias pessoas reclamaram que ninguém que fala sobre musculação à base da ciência realmente traz um conteúdo sobre como maximizar o crescimento dos glúteos. Aqui eu estou para fazer um vídeo bem prático mesmo, bem direto, até porque não tem muito o que falar, visto que é só um grupamento muscular. Eu vou só falar suas funções, sua capacidade de recuperação, ênfase muscular, como que você pode treinar da melhor forma possível para maximizar o seu crescimento. Então, sem enrolação nenhuma, vamos lá então. O glúteo, obviamente, é muito atrelado ao treino feminino, visto que é uma das ênfases principais aí das mulheres, mas é claro que um homem ele deve treinar o glúteo, e se ele quiser maximizar os resultados dele, ele deve seguir o que eu vou falar nesse vídeo que eu tô falando aqui, principalmente para atletas bodybuilders que devem treinar os seus glúteos e maximizar o crescimento. Esse vídeo vai ser muito útil, mas você também, cara, você que deixa de treinar o glúteo, saiba que tem alguns malefícios, principalmente em outros movimentos na qual o glúteo ele é um músculo contribuinte. Mas vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que o glúteo é um músculo bem complexo. Existe aí o glúteo máximo, médio e mínimo, e geralmente o glúteo máximo é aquele que nós mais vemos resultados, porque é ele que está na camada de superfície da pele, é ele que está mais grudado na pele. Então imagina que essa linha vermelha é a nossa pele, o glúteo máximo ele tá aqui, o glúteo médio ele tá aqui e o glúteo mínimo ele tá aqui. O glúteo máximo ele é o mais perto da pele, então por isso que se você quer ver resultados estéticos a curto, médio prazo, seria mais interessante você enfatizá-lo. Então vamos lá então, quais são as funções musculares do nosso glúteo? Existem apenas duas funções musculares e todas estão envolvidas com o nosso quadril, e a primeira seria a extensão de quadril, como por exemplo um RDL ou uma elevação pélvica, uma hiperextensão no banco, enfim, esses seriam movimentos de extensão de quadril. E a segunda função do glúteo é uma abdução do quadril. E o único exercício aqui que eu tenho em mente que dá para trabalhar com a abdução de quadril com o quadril flexionado seria a cadeira abdutora. Realmente não dá para fugir muito disso. Pode fazer na polia, mas nós já temos alguns gráficos, alguns estudos provando que seria um pouco mais benéfico você realizar esse movimento. O glúteo vai ser um pouco mais forte, vai ter uma alavancagem um pouco melhor quando a gente faz esse movimento de abdução com o quadril já flexionado. Então basicamente seria isso. Se tu fizesse em pé na polia, o seu quadril estaria estendido. Mas vamos lá então. Essas são as suas duas funções musculares. Porém, claro, quando o músculo ele tem duas funções musculares diferentes, vocês já sabem que a ênfase muscular também vai se alterar. Então qual seria a ênfase muscular? Bom, temos a parte superior e inferior aí dos nossos glúteos. Um fato muito interessante é que a parte superior do glúteo, ela é majoritariamente composta por fibras do tipo 1. Isso significa que ela provavelmente tem uma função muito mais postural aí no nosso corpo, realmente uma função de logística e estabilidade para o nosso corpo, em comparação com o glúteo inferior, que ele tem uma proporção de fibras do tipo 2 bem maior. Então provavelmente foi pensado em objetivos mais atléticos mesmo. E o que isso significa na prática é que você provavelmente vai ter uma facilidade maior de hipertrofiar a região inferior do seu glúteo, visto que ela tem uma quantidade, uma proporção maior de fibras do tipo 2, que são aquelas que crescem facilmente e rapidamente. Então, se tu quiser ver um crescimento a curto prazo mais rápido para os seus glúteos, pode ser que seja uma boa recomendação você enfatizar um pouco mais, trabalhar com um volume um pouco maior e uma escolha de exercícios um pouco mais voltada para a região inferior do teu glúteo. Agora vamos lá então, quais funções trabalham a região inferior do glúteo e quais funções trabalham a região superior do glúteo? Bom, a região inferior ela é majoritariamente trabalhada com movimentos de extensão de quadril. Então é exatamente isso. Por isso que a maioria das pessoas, elas vão recomendar você escolher, se for para escolher apenas um exercício de glúteo, escolher uma elevação pélvica ou escolher ali um RDL, uma hiperextensão, porque é o movimento de extensão de quadril que vai trabalhar majoritariamente todos os músculos do seu glúteo, com ênfase na porção inferior, que é aquela que cresce com maior rapidez. Mas claramente eu duvido que elas realmente pensam nisso na hora de dar essa recomendação. Mas enfim, a função superior ela é melhor trabalhada com a abdução de quadril, como eu falei. Porém, existem alguns nuances aqui a serem considerados. O torque, a alavancagem também vai ser muito importante em movimentos de extensão de quadril, a quais articulações estão sendo trabalhadas no momento, etc. Por exemplo, tu realizar um stiff, você vai ter um movimento de extensão de quadril, porém o teu posterior de coxa, ele também realiza extensão de quadril. Então essa função tem mais de um músculo que realiza ela também. Então, dependendo da alavancagem, dependendo de quais articulações estão sendo trabalhadas, você pode ou enfatizar o teu posterior de coxa ou enfatizar o teu glúteo, que é o que queremos aqui na abordagem desse vídeo. Um RDL, por exemplo, que trabalha com os joelhos flexionados, ele vai trabalhar bem mais o glúteo, porque o nosso posterior de coxa ele vai meio que ser inibido num RDL, porque está realizando as duas funções dele ao mesmo tempo, que seria tanto a de flexão de joelho, que seria uma das funções do teu posterior, e também a de extensão de quadril. E você já sabe que quando o músculo ele realiza duas funções ao mesmo tempo, ele vai ter uma perda de ativação, como por exemplo um dos músculos aí, o gastrocnêmio, um dos músculos aí da tua panturrilha ao realizar uma cadeira soliar. Mas basicamente seria isso. O movimento de extensão de quadril vai trabalhar mais a porção inferior e a abdução de quadril vai trabalhar mais a porção superior. Então se tu tivesse um treino de glúteo e você só pudesse realizar 3 séries dentro dele, 3 séries válidas dentro desse treino, eu colocaria com certeza 2 séries no movimento de extensão de quadril e apenas uma no movimento de abdução de quadril, visto que essa parte aqui ela vai crescer com uma maior facilidade e atingir diâmetros maiores também. Bom, vamos lá então. Quais são os melhores exercícios para você realmente dar uma ênfase, um estímulo absurdo pro teu glúteo? Bom, você pode pensar, como eu falei, que qualquer movimento de hiperextensão, qualquer movimento ali de extensão de quadril já vai trabalhar o glúteo perfeitamente, mas não. Por exemplo, uma hiperextensão no banco romano, que é um exercício excelente para o posterior, mesmo tendo um grau grande aí de extensão de quadril, não vai trabalhar tão bem
bem o glúteo, porque o seu joelho está estendido e o torque ali ele é bem superior para a alavancagem do teu posterior de coxa. Então quais são os exercícios que eu realmente recomendo? Primeiro exercício, ponte de glúteo, exatamente. Não é um exercício tão conhecido aqui no Brasil. Claro, tem várias pessoas que conhecem, tá? Eu só tô dizendo que não é tão popular alguém recomendar ele, porque basicamente é uma variação de elevação pélvica. É uma elevação pélvica, porém você realiza no chão. Você não realiza ela com um banco, você não realiza ela no Smith, etc. Isso porque a ponte de glúteo, ela pode ser até superior do que a elevação pélvica. Então um problema ali da elevação pélvica que acontece, principalmente se você não fizer com a técnica 100% correta, é você aumentar muito mais o grau de flexão e extensão de joelho do que o grau de flexão e extensão do teu quadril, ativando muito mais o teu quadríceps do que ele deveria, né? Perdendo o recrutamento de unidades motoras aí para o músculo-alvo, que seria os glúteos. Então é um exercício excelente, ponte de glúteo, com certeza vale incluir no treino de vocês. Segundo exercício, eu gosto bastante do leg press com os pés no alto. Exatamente. Bom, tu já sabe que colocar o pé lá embaixo vai aumentar o grau de flexão de joelho e vai trabalhar mais o quadríceps, porque essa é a tua função. É a função de estender o teu joelho. Porém, se você coloca o pé lá em cima, você vai diminuir muito a flexão do joelho, diminuir muito o torque no joelho e aumentar muito mais o torque no teu quadril. Então, consequentemente, o músculo que trabalha ali com a extensão de quadril é o teu glúteo. Então, ele vai ter uma ativação muito alta em um leg press ali, seja convencional, 45, ou melhor ainda, um leg press 90 graus ali na vertical e trabalhar com os pés bem lá em cima mesmo para você conseguir aumentar o grau de flexão e extensão de quadril. O exercício é excelente. Terceiro exercício que eu colocaria, uma hiperextensão, porém não é no banco romano, aqui seria num banco, seria numa máquina em 90 graus. Eu vou ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês. O torque de ativação ali aqui vai ser muito mais favorável para o nosso glúteo do que para o posterior de frente ali de trabalhar no banco romano. Algumas academias não vão ter essa máquina, tá? É normal, mas aí você tem outras opções como a ponte de glúteo, o leg press com o pé alto, que são dois exercícios aí excelentes. Você pode incluir também um RDL, um exercício muito bom também. Eu só não coloquei porque ele vai ser um pouco inferior a esses, visto que esses aqui eles têm uma estabilidade maior, né, do que o RDL, e esse aqui ele ainda é monoarticular, o que seria melhor ainda, totalmente estável e ainda é monoarticular. Claro, por último, não pode faltar a cadeira abdutora. Bom, algumas inferências também, elas implicam que você aumentar o grau de flexão de quadril dentro da cadeira abdutora, isso aumente ali o estiramento do teu glúteo e também aumente a ativação dele, até porque o seu glúteo vai se beneficiar mais em realizar esse movimento com o quadril flexionado. Então é lógico de se pensar que você vai flexionar ainda mais o seu quadril, inclinando o seu tronco lá para frente na cadeira abdutora e aumentar a ativação dele. Então sim, você pode fazer isso também, tá? Se tu conseguir manter uma boa estabilidade e padronizar o movimento, você pode jogar o seu tronco para frente e realizar a cadeira abdutora, tá? Você pode fazer isso. E basicamente seriam esses 4 exercícios aí que eu incluiria no treino de glúteo, né? Em relação a exercícios, seria isso. Agora vamos lá para o volume de treino. Cara, é óbvio que eu não vou te recomendar um volume, tá? O volume aqui que eu tô querendo dizer, eu coloquei aqui volume simplesmente porque eu vou falar sobre a recuperação dos teus glúteos agora de uma forma bem breve. Bom, os glúteos, eles são músculos que recuperam-se bem rapidamente, tá? Não são músculos muito suscetíveis ao dano muscular, com uma quantidade altíssima de fibras do tipo 2, até porque ele é um músculo feito majoritariamente para funções posturais, né? E estruturais também, e não funções atléticas como vários outros grupamentos musculares que nós temos aí. Então, esse seria um dos motivos que faz com que a recuperação dele seja um pouco mais acelerada. Ele vai ser um músculo que não vai ser tão suscetível ao dano muscular. Então, utilizar um volume maior de treino pode ser que seja interessante. Tu não vai utilizar o mesmo volume que tu usa para peitoral, que é um músculo que se danifica facilmente e demora para se recuperar, que você usaria, por exemplo, para o teu glúteo ou para o teu quadríceps, que são músculos que aguentam bem mais porradas, são músculos ali que demoram mais para se recuperar e que provavelmente um volume ali de 8 a 12 séries semanais, 8 a 14, a depender ali da intensidade também da tua frequência de treino, possam ser recuperáveis. Enquanto realizar ali 8 a 14 séries para peitoral, se for realmente intensas e com uma intensidade bem alta, eu não recomendaria. Eu recomendo você ficar na zona mesmo de 4 a 10, que é a que eu recomendo sempre. Mas claro, se o glúteo não for uma ênfase, se o glúteo não for uma prioridade para você, não tem nem por que tu ficar perto do volume máximo recuperável, mas realiza ali um mínimo volume que já te permite uma progressão de carga, que já te permite ali uma hipertrofia. Então basicamente seria isso. Acredito que não tem muito mais o que falar sobre glúteo. Claro, na verdade tem várias coisas que eu poderia falar sobre glúteo, mas não seriam coisas tão práticas assim que você pode já implementar no teu treino, seriam mais teorias e realmente coisas para você aprofundar o teu conhecimento, ou talvez aprofundar e melhorar a estrutura que você realizaria dentro do seu próprio treino ou do treino de outras pessoas. Mas para isso, claro que eu dediquei uma aula de glúteo com um tempo muito maior do que esse aqui pro YouTube, lá na JC Academy, tá? Então basta você ir nos comentários fixados, porque aí vai estar basicamente todos os meus serviços, vai estar também a minha mentoria individualizada. Se tu quiser um protocolo de treino já também totalmente montado e científico, basta você me chamar lá no Instagram, tá? Então basicamente seria isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like, deixem suas dúvidas também nos comentários que eu estarei respondendo. Tamo junto e vamos até a próxima.